Amém, amém, amém. E aí, meu amigo, minha amiga, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, tá? Deus abençoe sua família. E olha que coisa, 2 vezes seguidas estou aqui nas minhas redes sociais para trazer uma mensagem de Deus para o meu e para o teu coração. Olha que bênção. É raro isso acontecer, né? Mas eu vou aproveitar que esses dias, né? Hoje é segunda-feira, dia 3 de março, e é feriado, né? No Brasil, é feriado. Feriado não, feriado é amanhã, né? Mas hoje, como eu sou professor, trabalho no professor do Estado, hoje para a gente é ponto facultativo, a gente não trabalha. Mas a gente vai trabalhar sábado agora, viu? Sábado que vem, tá? Então, mas amém, graças a Deus, né? Então, hoje é ponto facultativo, amanhã é feriado e quarta-feira também é dia não letivo, então nós não estaremos na escola. Então, se for da vontade do Senhor, eu vou orar para que, se for da vontade dele, eu traga uma mensagem para o nosso coração hoje, amanhã e quarta, como foi ontem, né? Domingo, segunda, terça e quarta. Vamos ver se Deus permite isso. Amém? Mas estou aqui mais um dia seguido, segunda-feira, para trazer uma mensagem para o meu e para o teu coração. E como é bom receber algo do Senhor e poder compartilhar com todos, né? Com vocês, aqueles que acompanham, aqueles que assistem, aqueles que veem a mensagem. Eu sei que não são todos, eu sei que muitos entram e não veem inteira, mas amém. Às vezes o pedacinho que entrou para ver aquilo que precisava ouvir. Porque, meu irmão, minha irmã, Deus ele não faz nada sem propósito. Tá? Deus ele tem propósito em todas as coisas, eu sei disso. E eu também sei que a palavra dele é poderosa e ela não volta vazia. Se você está clicando nesse vídeo e está assistindo só aí 1 minuto, que seja, 30 segundos, não sei, é porque você precisava ouvir só essa parte do vídeo. Amém. Isso vai entrar no teu coração e eu creio que vai mexer, chacoalhar suas estruturas, vai colocar você em confronto. Tá? Porque é isso que o evangelho tem que fazer com a gente, tem que nos confrontar, nós temos que sair confrontados após ouvir a palavra do Senhor. Amém. E o tema que o Senhor colocou no meu coração para hoje está já aí no slide. O poder de viver no Espírito. O poder de viver no Espírito. Na realidade, o Espírito Santo ele já é o poder de Deus, né? Tudo foi feito através do Espírito. É o Espírito Santo que, através dele, que é ele que permite todas as coisas, é através dele que Deus faz todas as coisas, através do Espírito de Deus, do Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder de Deus que habita em nós, né? E aqui o Senhor vai trazer para nós o poder de viver no Espírito, ou o poder de ser habitação do Espírito. E eu vou trazer, através do Espírito Santo, 2 contextos em cima desse tema. Porém, um é o mais, é o foco principal. O outro é um bônus, tá? E você vai entender. Então, para a gente trabalhar essa mensagem, o Senhor colocou no meu coração o texto que está lá no livro do profeta Daniel, o capítulo é o 6, os versículos de 16 a 22. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor em nome de Jesus. Diz assim: Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o jogasse na cova dos leões. O rei disse a Daniel: O seu Deus, a quem você serve continuamente, que o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: Que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele.
e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó Rei. Amém, amém e amém. Então, olha só, esse texto de Daniel, né? Vamos lá, vamos meditar na palavra. Aqui diz que Daniel foi jogado na cova dos leões para que os leões o comessem, né? Para que os leões matassem Daniel, comendo, estrangulando, estraçalhando Daniel, né? Que é o que o leão faz. Porém, a palavra diz que Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Mas Daniel era um homem temente ao Senhor. Se você ler o livro de Daniel, que eu convido você a ler, leia o livro do profeta Daniel, você vai ver que Daniel era um homem temente a Deus, sábio, né? Ele era muito usado por Deus, ele era muito cheio do Espírito Santo. Naquela época ainda não falava-se do Espírito Santo, não falava de ser cheio do Espírito Santo, né? Mas ele era um homem cheio do Espírito Santo. Daniel vivia espiritualmente. Daniel não abriu mão da sua fé. Leia o livro de Daniel, meu irmão, minha irmã, que é muito interessante, é muito edificante você ver como Daniel vivia. Eu, lendo o livro de Daniel, eu falo, Senhor, eu quero viver como esse homem vivia. Eu quero ter o que esse homem tinha, né? Daniel era um homem que vivia espiritualmente. Daniel vivia pelo Espírito e no Espírito Santo. Então, olha que legal, vamos meditar nessa palavra. E a meditação dessa palavra, ela vai vir, olha só, a meditação dessa mensagem, ela veio através de um rapaz, de um colega meu, antes de um jogo de futebol. Olha como é que é interessante, né? Quando você está ali espiritualmente, né? Quando você caminha com pessoas que vivem espiritualmente. Olha só, antes de um jogo de futebol, no clube aqui ao qual eu sou sócio, né? Que tem o campeonato o ano inteiro, esse colega me entregou essa chave. E eu fiquei ruminando, ou seja, fiquei mastigava, trazia, engolia, voltava. Mastigava, engolia, voltava. Eu fiquei ali meditando, ruminando essa chave na minha mente, né? E no meu coração, que me fez muito sentido, Olha o que ele me perguntou antes do jogo, esse colega meu. Ele perguntou assim, sabe por que Daniel não foi comido pelos leões dentro da cova? E eu falei, não sei por quê. Deus salvou ele, mas por quê? Olha o que ele falou. Porque leão come carne. E Daniel estava em um nível de maturidade espiritual em que ele já não vivia mais pela carne. Daniel vivia pelo espírito. E leões não comem espírito. Olha que interessante. Eu parei e falei assim, pensei comigo, faz sentido isso, né? Olha que coisa poderosa. Realmente, leão come carne. O espírito a gente não consegue tocar, né? Não tem como mastigar, não tem como comer, né? A carne sim, o espírito não. E aí eu falei, caraca, olha só que interessante, né? E aí que a mensagem foi sendo trabalhada no meu coração, né? Essa mensagem, Deus foi trabalhando no meu coração isso. E meu irmão, minha irmã, vou falar uma coisa para você, isso aconteceu há uns 2 anos atrás, essa conversa nesse jogo de futebol, se não foi há 2 anos atrás, foi 1 ano e meio atrás, faz muito tempo que eu tive essa conversa com ele. E essa mensagem está sendo trazida para o nosso coração hoje, né? Então, Deus foi trabalhando isso no meu coração. E aí, antes da gente de poder chegar realmente a conclusão dessa mensagem, Deus foi trazendo ao meu coração algumas coisas. Olha só, presta atenção. Então, o leão, né? Leão, aqui que ele fala aqui, o leão, ele come carne. E aí a gente vai trazer aquilo que ele me falou. Se você está vivendo espiritualmente, se você já não vive mais pela sua carne, se você vive espiritualmente, olha isso aqui, ó. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Tá? Vamos lá. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes.
O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé. Olha que interessante isso aqui. Olha o nosso inimigo, ele é comparado a quê? A um leão. Ao leão que ruge ao nosso derredor, procurando quem possa devorar. Mas aí tem todo o contexto, olha só. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus. Lance sobre ele todas as suas ansiedades. Sejam sóbrios. Resistam o diabo firme na fé. Então aqui Pedro já está dizendo para nós a nossa arma para não ser devorado pelo leão, pelo diabo que está ao derredor. Qual que é a arma? Viver na fé. Se humilhar perante Deus. Lançar para ele tudo. Ou seja, viver espiritualmente. Entregar a vida para Deus e deixar com que o Espírito de Deus habite em nós. Como que a gente vence o inimigo? Como que a gente não permite que o diabo nos devore? Porque ele está ao derredor esperando. Como que a gente permite? Vivendo espiritualmente. Nos entregando a Deus por completo e deixando que o Espírito de Deus habite em nós. E que não... Aí é aquilo que Paulo disse, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O Espírito do Senhor vive em mim. E aí... eu não vivo mais pela minha carne. Então, o leão não vai conseguir me devorar, como ele não fez lá ele não conseguiu fazer com Daniel, porque Daniel vivia espiritualmente. Daniel já não vivia mais pela carne, ele vivia pelo espírito. E o leão não come espírito, o leão come carne. Se você viver pela tua carne, diariamente você vai ser devorado pelo diabo. O diabo vai vir, vai te devorar todos os dias. Porque se você viver pela carne, o leão come carne. Ele vai estraçalhar a tua carne. Precisamos nos humilhar, nos entregar por completo a Deus, viver por fé, porque é só a fé, é só a entrega 100% que vai fazer com que nós andemos e vivamos no Espírito, pelo Espírito, para que o diabo não venha nos devorar. E aí, carne e espírito, né? O que significa isso, carne e espírito? Olha só, a primeira vez que esse termo ele aparece na Bíblia, está lá em Mateus 26, 41. Jesus diz assim para os discípulos dele, lá no Getsemane: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Espírito e carne, tá? Mas percebam o que Jesus diz um pouquinho antes em Mateus 26, 39. Então, olha só. Jesus ele fala lá no versículo 41 de Mateus 26. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mas um pouquinho antes, 3 versículos, 2 versículos antes, olha o que Jesus faz. Olha só, ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. O que estava acontecendo aqui? Jesus já estava próximo de ser crucificado. Ele sabia aquilo que ele ia sofrer. Ele sabia aquilo que ele ia padecer. Ele já sabia. Olha a luta da carne dele contra o espírito. Ele fala: Pai, se possível, afasta de mim isso, que eu não passe por isso. Não passo por isso. Ali a carne dele gritando: Pai, que eu não passo por isso. Se é possível, eu não passo por isso. A carne está gritando, mas logo vem o Espírito e fala assim: porém que não seja como eu quero, como a minha carne quer, mas como tu queres, como o teu Espírito quer. Então, aqui eu percebo que Jesus tinha uma luta também da carne dele contra o Espírito dele. A carne fraca. A carne é fraca. A carne nossa, ela é fraca a que ponto? Ela é fraca para aquilo que o mundo nos apresenta. O mundo nos apresenta algo, a carne é fraca para aquilo. A carne aceita fácil aquilo lá que o mundo nos apresenta. A carne aceita fácil aquilo. Ela é fraca pelas coisas que o mundo nos oferece.
tá? O espírito não, o espírito é forte. Então tem uma luta, né, da carne contra o espírito, que já vai aparecer mais para frente essa luta. Então, o que eu já percebo aqui já? A luta da carne contra o espírito. Carne e espírito lutando. A carne é aquilo que eu quero. O espírito é aquilo que Deus quer. Depois, em Gálatas, a palavra também nos traz esses dois termos, tá? Lá em Gálatas também traz esses dois termos. Olha só. Digo, porém, o seguinte: viva no espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Olha só, olha só. Se a gente viver no espírito, se a gente viver espiritualmente, se nós formos a habitação do Espírito Santo de Deus, jamais nós satisfaremos o desejo da nossa carne, os nossos próprios desejos. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne. Olha o que Jesus passou no Getsemane. A carne dele falava: Senhor, se possível que eu não passe por tudo isso que eu vou passar. Se tiver alguma opção de eu não passar por tudo isso, que eu não passe. Mas logo vem o Espírito e fala: contanto que não seja feito a minha, mas a tua vontade. Aqui, ó, continuando. E por que o Espírito luta contra a carne? Porque são opostos entre si. São opostos. Para que vocês não façam o que querem. Então, olha só. Para a gente não fazer o que nós queremos, que é errado. É errado. Aquilo que nós queremos, aquilo que eu quero para mim é errado. Não é bom. Não é errado. Eu tenho que viver no Espírito. Mas, se não guiados pelo Espírito, vocês estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne, as obras de mim mesmo, quais são elas? São conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, vê o que é a carne, o que nós, se a gente der ouvidos para a nossa carne, o que ela vai nos fazer realizar, o que ela vai nos obrigar a realizar, tudo aquilo que foi falado lá atrás. Mas se a gente entregar nossa vida ao Senhor Jesus e passar a viver espiritualmente, entregar nossa vida 100%, tá? Não é 99%. Não é 99,9% também não, é 100%. Olha o que nós vamos viver, os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, que é tudo isso maravilhoso. Então, olha só, a luta, né, da carne contra o Espírito, a luta da carne contra o Espírito. Olha o poder de nós vivermos espiritualmente, olha o poder que é viver espiritualmente. E aí Deus me levou a entender que a carne tem a ver com as minhas vontades. Tudo aquilo que é a minha vontade é a vontade da minha carne, né? E que o Espírito tem a ver com as vontades dele. Então, quando eu abandono as minhas vontades e passo a viver a vontade de Deus na minha vida, eu estou vivendo espiritualmente. Estou vivendo espiritualmente. E olha só, aqui eu vou trazer um outro contextozinho rápido sobre carne e espírito, que não tem a ver com as minhas vontades, com a vontade de Deus, mas tem a ver com o mundo espiritual, que é uma coisa também que hoje eu vivo isso, tá? Olha só, em Efésios, a palavra também traz esses dois termos, lá em Efésios 6:12, olha só. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas aqui o contexto é outro, tá? É outro, mas que também vale a pena meditar. Eu quis também trazer esse outro contexto de carne e espírito. Aqui, o que o Senhor quer trazer ao meu coração e ao seu, rapidinho. Meu irmão, se você está realmente buscando viver no Senhor, se você está realmente buscando viver no altar de Deus, pode ter certeza que o diabo, que é o leão que está ao seu derredor, ele vai usar tudo e
todos contra você. Tudo e todos. E a palavra de Deus diz assim, Jesus diz assim, aquele que não é comigo é contra mim. Ponto. Se você não vive para Jesus, você vive contra Jesus. É ele que fala, não sou eu. Aquele que não é comigo é contra mim. Tá? Então, se alguém não vive servindo a Jesus, ele vive servindo ao outro lado. É contra Jesus. Qual que é o lado que é contra Jesus? É o lado do diabo. Então, o diabo ele vai usar tudo e todos contra você, se você estiver realmente numa busca por Deus, por viver as vontades do Senhor. E você tem que começar a olhar espiritualmente. Que não é aquela pessoa, não é aquela circunstância que está querendo te derrubar. É o diabo usando essas coisas. Então, você tem que começar a olhar espiritualmente. Não olhar contra alguém que está vindo contra você, mas olhar que aquela pessoa não serve a Deus, ela serve ao inimigo. Ela serve ao inimigo, ela está sendo usada por ele. Você tem que passar a orar por essa pessoa. Porque Jesus também nos ensinou, né? Para que a gente orar pelos nossos adversários, para que nós orar pelos nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. Então você tem que começar a enxergar espiritualmente também, a meditar, a refletir espiritualmente. Não. Isso não é essa pessoa, não é essa circunstância. É o diabo usando isso contra mim. Então, a visão espiritual, quando você está no espírito, você enxerga espiritualmente, você vê esse lado da batalha espiritual que Paulo nos mostra em Efésios, tá? Que você vive uma batalha espiritual. Não olhe para a carne, não olhe para o ser humano, tá? Não olhe para a circunstância. Enxergue espiritualmente, veja que a sua luta é espiritual, que essa circunstância ou essa pessoa está sendo usada pelo inimigo. E se essa pessoa está sendo usada pelo inimigo, precisamos orar pela vida dela para que ela receba a libertação. Como você e como eu recebemos, estamos recebendo diariamente. Amém? Só um parêntese sobre, sobre mais um texto que fala sobre carne e espírito. Tá? Vamos concluir então, para fechar agora. Olha só. Ficar alerta e vigiar, ou seja, ficar no espírito, viver em comunhão com Deus, com o Senhor, 24 horas por dia. Tudo aquilo que você, com quem você anda, os lugares que você vai, as músicas que você ouve, aquilo que você assiste, aquilo que você posta, aquilo que você fala, aquilo que você faz, tá? Você precisa estar em comunhão com Deus 24 horas. Você precisa trazer só coisas de Deus para sua vida e expressar só coisas de Deus para a vida do próximo. Sim, estar em comunhão com Deus através do Espírito Santo o tempo todo, porque a palavra nos revela que o diabo, o nosso inimigo, é como um leão e está ao nosso redor, só esperando um vacilo nosso para que ele venha e faça estrago. É isso. Como que eu vivo espiritualmente? Eu tenho que me encher de Deus todos os dias, a todo momento. Paulo diz assim, né? Orar sem cessar, né? Orar o tempo todo, orar sem cessar. O que é orar sem cessar? Eu vou ficar o dia inteiro em oração no meu quarto, com a porta fechada? Não. Orar sem cessar é você estar em comunhão com Deus 24 horas por dia. É você estar em comunhão com Ele espiritualmente, porque a nossa oração, a nossa comunhão com Deus é espiritual. É espiritual. Nosso espírito liga ao Espírito de Deus, né? Num só espírito. Então a gente está conectado espiritualmente com Deus 24 horas por dia. 24 horas por dia. 24 horas por dia não, porque quando você dorme você não consegue, né? Você está dormindo, mas enquanto você estiver acordado, você tem que estar em comunhão com Deus 24 horas, ou você tem que estar em comunhão com Deus enquanto você está acordado. E como é que essa comunhão é feita? Cara, tudo aquilo que você traz para sua vida, com quem você anda, onde você vai, isso já mostra, tá? Aquilo que você fala, que você faz. A gente precisa trazer as coisas de Deus para a nossa vida, só coisas de Deus para a nossa vida, para que nós possamos entregar para o mundo, para outras pessoas, só coisas de Deus. A gente pode, por isso que a gente tem que estar em comunhão 24 horas. A gente tem que estar em comunhão com Deus enquanto estamos acordados. É isso. Amém, meu irmão, minha irmã? Essa era a mensagem, era isso que Deus trouxe ao meu coração para entregar para nós, para mim, para vocês. Amém. O poder, né, de a gente viver espiritualmente, porque a gente não é
presa fácil para o inimigo. Hoje eu falo que, graças a Deus, eu não sou presa fácil para o diabo. Ele tenta, eu sei que ele tenta. Ele tenta demais me derrubar, ele tenta demais me devorar. Mas eu não sou presa fácil para ele. Porque eu procuro viver em Deus. Eu procuro viver com Deus todos os dias da minha vida. Enquanto eu estou acordado, eu procuro viver em Deus e com Deus. Eu procuro trazer para a minha vida só coisas que vão agregar à minha vida espiritual. Hoje, o que eu não assisto na televisão, ou melhor, no YouTube, porque eu não assisto TV, né? O que eu não assisto, que não é de Deus, é de futebol, é de esporte, de futebol, na realidade, que é o que eu gosto. Futebol, eu gosto de futebol, sabe? É o que eu vejo. Além de louvores, além de pregações, além de podcasts cristãos, além de mensagens cristãs, é isso que eu trago para minha vida. Não vejo notícia, não vejo. Se aparece no meu feed das minhas redes sociais, Instagram, Facebook, alguém que está postando alguma coisa que vai que eu vejo que essa pessoa eu paro de seguir, sabe? Eu filtro as coisas que entram para mim, eu vou filtrando. Parece uma postagem de uma mulher que se insinua ali, eu paro de seguir. Eu filtro, meu irmão, eu faço a minha parte, para que Deus possa fazer a dele na minha vida, né? Então é isso, que você possa entender essa importância do poder do Espírito, do poder de viver no Espírito, que você está imune aos ataques do inimigo. Amém? Amém e amém. Deus abençoe sua vida, tá? Deus abençoe sua casa e sua família. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.